Bom, pessoal, então essa aula número 6, eu vou iniciar a aula aqui resolvendo uns probleminhas aqui sobre pressão de líquidos e variação da pressão com a gravidade. Então, esse problema aí diz respeito a uma piscina, com essas dimensões aí que você está vendo, 24 metros, é a piscina semiolímpica, né? 9 metros aqui, 2,5 metros. Aí ele pergunta sobre a pressão no fundo da piscina, a pressão, quer dizer, a força que o fundo da piscina sente e essas laterais aqui da piscina sentem, né? E aí comenta sobre se é importante ou não é importante levar em conta a pressão atmosférica, tá? Então vamos fazer essas considerações aqui. Primeiro, o fundo da piscina. A área do fundo da piscina é isso, é 24 por 9 vezes 9 metros quadrados, né? A gente tem que saber a pressão da água ali no fundo, a pressão da água no fundo que vai exercer essa força, né? Que é a força total que o piso vai sentir para baixo, né? A força total é isso, é P0 mais ρgh, né? O H aqui é 2,5 metros, né? P0 é a pressão atmosférica ali em cima. Isso aqui é a área. Você teria que calcular isso aqui, seria a força total da água, né? Sobre o piso que está aqui. Muito bem, agora sim o comentário sobre o P0. Normalmente, se essa piscina tem duas possibilidades, né? Essa piscina pode ter sido construída, digamos assim, sobre uma laje, né, e embaixo aqui tivesse ar, né? É uma possibilidade. Ninguém constrói piscina assim, exatamente pelo motivo que você já vai ver. Mas se fosse isso, imagina que aqui tem ar e aqui tem a água, né? Aí a laje que está aqui, ela estaria sujeito sim a essa força aqui para baixo, no entanto tem ar aqui embaixo, né? E o ar exerceria uma força para cima, exatamente P0 vezes essa área que está aqui, né? Então, nesse tipo de situação, efetivamente somente a densidade da água vezes G vezes 2,5 metros seria a força resultante, né? Que a laje teria que segurar, né? Então vamos considerar primeiro essa possibilidade. É uma possibilidade irreal, que você vai ver a razão pela qual. Mas se tivesse ar aqui embaixo, se aqui fosse uma laje, fosse uma piscina suspensa, né? No segundo andar de um prédio ou coisa que o vale, né? Aí a gente ignora o P0 exatamente por causa disso, porque do ponto de vista da força que a laje vai ter que sustentar, o P0 que atua de baixo para cima que cancelaria isso. Vamos ver qual seria a força que a laje teria que aguentar. Seria isso aqui, né? Aí você faz a continha aqui, dá 5,3 milhões de newtons. Essa que é a força que a laje teria que segurar. Bom, e o que isso corresponde? 5,3 milhões de newtons. Isso corresponde a 2, 3, 4, 5, 530 carros apoiados sobre a laje. Essa que seria sobre uma laje minúscula aqui, como você está vendo aqui, não é uma garagem gigantesca, não. Isso é uma coisa muito pequenininha. Essa laje aqui teria que ser incrivelmente reforçada, né? Caso você estivesse suspendendo ela no ar aqui. Essa é a razão pela qual não se faz isso, né? Não se constrói piscina dessa suspensa no meio de um andar de um prédio, né? Você cava um buraco na terra, né? Você simplesmente cava um buraco na terra. Aí a consideração sobre a estabilidade das paredes, nessa circunstância, onde você tirou a terra e colocou a água, aí o ponto é o seguinte, que a água tem uma densidade menor do que a terra, né, das pedras e coisa e tal que você tirou. Então, se quando tinha terra, as paredes aqui, né, o do terreno, o piso inclusive, aguentava aquela terra, quando você trocar pela água, ele vai aguentar também, tranquilamente, né? Então a consideração aqui, quando você cava o buraco no terreno, o terreno já aguentava a terra, vai aguentar a água sem problema nenhum. O problema estaria se você tentasse colocar essa coisa aqui suspensa, né, que seria virtualmente impossível. Muito bem. Então, dito isso, agora vamos calcular aqui um problema um pouco mais enrolado aqui, que é calcular a força que a água exerce numa das paredes laterais. Eu vou considerar aqui a parede menorzinha aqui. Isso é feito aqui no. Aqui, a parede está mostrada ali. Aí a dificuldade aqui é que a cada ponto aqui, a cada nível aqui nessa parede, a pressão é diferente. Diferente no caso do piso, a pressão era única em todos os pontos do piso. Na parede lateral não é. Quanto mais fundo você vai estar, maior vai ser a força da pressão. Olha só, todos os pontos da parede lateral a, por exemplo, 0,5 metros da superfície, vão experimentar, de espessura dy ali, né? Ela vai experimentar uma pequena força devido à água, que vale, de novo aqui eu estou ignorando o P0 também, né? A pressão da água, excluído o P0, é simplesmente a densidade da água, vezes G vezes a profundidade, 0,5, né? Vezes essa coisa amarela. Essa coisa amarela é a área desse retângulozinho que está aqui, né? 9 metros aqui, tá vendo? Vezes dy é a área dele.
e esse troço azul é a pressão da água, excluído o fator P0, né? Aí quando você calcula, bom, aqui não dá para calcular porque eu não vou dizer quem é o dy, né? Aí, numa profundidade mais abaixo, 1,5 metros, por exemplo, a pressão é maior, né? A força é maior correspondentemente, porque agora a profundidade aqui é 1,5 metros. Então a pressão da água é ρg vezes 1,5 metros, excluído de novo o P0, né? A área é igual, né? Supondo que o dy aqui é igual àquele dy que está ali. Bom, tudo isso para argumentar o seguinte, que a força, eu vou ter que somar todas essas forçazinhas dFs aqui, e isso vai ser a força resultante, que a parede lateral vai suportar. E aí você percebe aqui o que acontece, a dependência com dy aqui e com isso aqui, que é essencialmente y, faz com que essa soma de todos esses dFs se traduza numa integral, né? Uma soma de um bando de forças infinitesimais. O valor de cada força a uma certa profundidade y é ρgy, o y pode ser qualquer coisa, desde zero aqui em cima até 2,5 metros aqui embaixo, né? Então a integral de 0 metros a 2,5 metros, 2,5 metros, de ρgy, que é a parte da pressão devido à água apenas, ignorando o P0, né? Vezes 9 metros, vezes dy, que vai ser a área de todos esses retângulozinhos aqui, né? Essa integral de y dy, aqui, o 9 metros, o ρ e o g aqui são constantes, né? Essa integral de y vezes dy, desde y igual a 0 metros até y igual a 2,5 metros, ela é uma dessas integral de um polinômio, né? Aí a pergunta, o resultado dessa integral é a resposta à pergunta: quem é a função de y cuja derivada dá y? A resposta a essa pergunta é 1 meio de y2, mais uma constante arbitrária, mas a constante arbitrária, numa integral definida, acaba cancelada. Então, a resposta a essa integral é isso aqui, né? Bom, desculpe, aqui eu coloquei em evidência, né, o ρ, g e o 9 metros, e aqui é a integral que eu estou comentando, né? A função de y cuja derivada é o integrando, é y, a chamada primitiva do integrando, é 1 meio de y2, mais uma constante arbitrária, se você quiser, mas da maneira como você usa a primitiva, você avalia a função primitiva no ponto superior e subtrai o valor da primitiva no ponto inferior. Então, qualquer constante que você colocar ali vai ser cancelada, né? Então, o resultado final é isso aqui, é ρg 9 metros, que é esse pré-fator aqui, né? Vezes 1 meio do limite superior ao quadrado, porque o limite inferior ao quadrado é zero, né? Então, essa expressão que está aqui, quando você calcula, dá 2,8 vezes 10 a 5 newtons. São umas 20 vezes menor, a força da água na lateral é 20 vezes menor do que a força no piso. Tá? Essa que é a história. E, de novo, o argumento sobre o P0, por que eu ignorei o P0 aqui, está explicado, né? Se essa parede aqui é livre, né? Do lado de cá, do lado esquerdo tem água, do lado direito tem ar, aí o P0 que eu deveria ter incluído aqui nesse cálculo acaba sendo cancelado pelo P0 que atua do ar, né? Que faz uma força da direita para a esquerda nessa laje aqui, né? E a força líquida que a laje teria, que essa parede aqui, melhor dizendo, teria que aguentar seria exatamente essa que está aqui, caso houvesse ar do lado direito, né? Caso houvesse terra do lado direito, porque você cavou um buraco, aí é tranquilo mesmo, aí não tem problema nenhum. A terra aqui do lado direito vai exercer uma força, ela já exercia, né? Quando em vez de água ali do lado esquerdo tinha terra, ela já exercia essa força, e essa força que ela faz garante sem problema nenhum a estabilidade da piscina. Tá bom? Bom, então a mensagem desse exercício, se alguma coisa, é nunca construa uma piscina no segundo andar do prédio. Que não vai dar. Se você vai gastar muito dinheiro para construir uma laje que aguente a pressão. Construa sempre cavando um buraco que o chão já aguentava a terra e vai aguentar a água sem problema nenhum. Ok, vamos em frente. Bom, agora vamos ver esse outro problema aqui. Esse problema aqui contém um barril de formato, quer dizer, um barril desses de petróleo, né? Diâmetro aqui 1,2 metros, altura 1,8 metros, só que tem um tubo aqui, uma espécie de um canudo, né? Que está colocado na tampa superior ali, de 1,8 metros também de comprimento, e a seção reta aqui bem pequenininha, 4,6 centímetros quadrados. Ele quer que você calcule a força da água, a força hidrostática da água aqui na base do barril. Você vai ter que calcular a pressão da água na base do barril, buscar pela área da base do barril. É simples assim. Mas aí o paradoxo que vai aparecer, que se chama o paradoxo hidrostático, é que essa força
é muito maior do que o peso de água que está sobre o piso, né? Então vamos ver, é isso que ele pede para você comparar o peso da água total com a força hidrostática. Você vai ver que a força hidrostática é bem maior do que o peso da água. Isso se chama paradoxo hidrostático. Então olha só, aqui eu quero calcular aquela força, né? O receituário é bem simples. Qual é a pressão lá no fundo do barril? A pressão P0 aqui em cima. Então ali embaixo é P0 mais ρg 3,6 metros, porque essa altura, a profundidade total aqui é 3,6 metros, né? Naquela formuleta lá da pressão, não interessa a forma do recipiente, não, só interessa a altura a profundidade em relação à superfície livre. Então tá aí a força, essa é a força hidrostática ali embaixo. Só que eu vou ignorar o P0. A razão pela qual eu vou ignorar o P0 é porque eu estou querendo calcular, digamos assim, a força líquida sobre o fundo do barril, e esse barril aqui supostamente está imerso no ar, né? Então a força do ar de baixo para cima cancela exatamente esse pedaço aqui, P0 vezes a área da base do barril, né? Então a força líquida aqui está sujeita ao fundo do barril, que é compensada pela estrutura do barril, pela solda e coisa e tal, né? É simplesmente ρ, a densidade da água, que está ali, vezes G, vezes 3,6 metros, vezes a área da base do barril. Aí quando você calcula essa força aí, dá 4,10 vezes 10 a 4 newtons. Ok? Ok, agora vamos calcular o peso total de água no barril. Isso é simples, é só calcular a densidade da água está ali, né? É só calcular o volume de água e multiplicar pela densidade, e multiplicar por G. Então o peso da colunazinha ali em cima é ρ, a densidade da água, vezes é um cilindro aquilo ali, né? Então a seção reta do cilindro, vezes a altura do cilindro, 1,8 metros, vezes G. Esse é o peso da água aqui, né? E o peso da água dentro do cilindro grandão é calculado de maneira análoga. É ρ vezes π, 0,60 ao quadrado, vezes 1,8 metros, vezes G. Aí quando você calcula o peso total de água, você encontra que é metade dessa coisa que está aqui. É isso que é o paradoxo hidrostático. O paradoxo hidrostático mostra que a força que o fluido faz não corresponde necessariamente ao peso do fluido sobre a superfície. Ok? Essa força pode ser alterada quer dizer, essa força na verdade depende só da altura do líquido sobre a base, né? Observe o que essa força aqui, essa força da água hidrostática pode ser interpretada. Ela é uma densidade da água vezes G, vezes 3,6 metros, que é essa altura toda que está aqui, vezes a seção reta da base do negócio. Então, isso aqui pode ser interpretado como um peso, mas é um peso de um volume de água desse tamanho, né? A força que o fundo do barril de água sente é como se tivesse esse cilindro todo de água sobre ele, o peso desse cilindro todo de água sobre ele. E não é, né? O peso de água sobre ele, de fato, é só isso aqui. Tá? É isso que se chama paradoxo hidrostático. Você com um canudinho fininho, simplesmente por aumentar a altura da superfície livre até o fundo do recipiente, o canudo pode ser muito, muito fino, pode ser um canudo desse de Coca-Cola mesmo, né? Se você encher ele de água e fizer ele ter, por exemplo, 1 metro de comprimento, ele vai exercer uma pressão enorme aonde ele for pousado, tá? Apesar de ter pouquíssima água sobre ele, tá certo? Esse é o que se chama do paradoxo hidrostático. Deixa eu ilustrar isso com um videozinho. Então, olha só esse videozinho aqui do paradoxo hidrostático. Vamos ver o que o cara vai fazer aqui. Ele tem aqui, ó, esse aqui, essa é um troço meio esquisito aqui, mas enfim, ele vai colocar um tubo aqui, né, em cima de uma coisa aqui que essencialmente é uma balança, e essa balança vai registrar a pressão hidrostática do líquido exatamente na base ali desse medidor, através dessa agulha que está aqui, né? Então, o primeiro tubo que ele usa é um cilindro mesmo, com formato cilíndrico usual, né? Então, ele coloca lá, encaixou lá o negócio. O comentário importante é que isso não é muito claro da maneira como ele fez, né? Mas esse tubo aqui não tem fundo, né? Então o líquido exerce a força diretamente sobre essa base que está aqui. Então ele está medindo de fato a pressão hidrostática, né? Quer seja P0 mais ρgH, né? Depende de quanto líquido ele vai botar ali, vezes a areazinha
daquela coisa que está aqui. É isso que no fundo ele está medindo. Tá? Esse tubo aqui não tem fundo. Tá? Isso é importante para entender o que vai acontecer. Aí ele está colocando o líquido ali, a pressão hidrostática naquele ponto ali está aumentando e essa agulhinha está subindo. E ele vai fazer isso até um certo nível ali. A altura daqui até ali ele vai manter fixa para os próximos dois recipientes que ele vai testar aí. Então essa aí é para marcar a altura até onde ele encheu, para fazer igual nos outros dois casos. E ele vai marcar aqui a magnitude da pressão hidrostática ali naquele fundo. Tá? Isso para um tubo cilíndrico. Agora ele vai pegar um tubo, não sei se você consegue ver direitinho, mas esse tubo aqui é gordo aqui embaixo, né? Porque ele tem que encaixar ali exatamente no cilindrozinho que ele tem, mas ele é fininho em cima. Então, num certo sentido, esse tubo aqui é meio que parecido com esse tubo tipo problema, né? É uma coisa gorda aqui embaixo e em cima é uma coisa fininha. Aí ele vai encher de líquido até lá em cima. Obviamente, nesse caso aí, tem muito menos líquido do que no caso precedente. Tá? Mas como ele está medindo a pressão hidrostática ali, a pressão hidrostática vai ser a mesma, desde que ele encha até uma mesma altura. Muito menos líquido, mas olha como a pressão hidrostática acaba sendo exatamente a mesma. Ele vai parar a agulhinha ali exatamente no mesmo ponto. Tá vendo? Claramente tem muito menos líquido laranja aqui nesse caso do que no outro. Então, o que você está medindo aqui nesse negócio aqui é a pressão hidrostática, que como você está vendo ilustrado aí, não tem nada a ver com a massa de líquido que você colocou. Tá? Agora, um outro caso aqui, onde, de novo, aqui embaixo é vazado, né? O líquido está em contato direto com o discozinho ali, né? E esse troço aqui, ele vai encher de água até aqui, ao invés de encher de líquido laranja aqui, vai ter muito mais líquido laranja do que nos dois casos anteriores, né? Mas como a coluna, a altura da coluna é a mesma, a pressão hidrostática vai ser a mesma. Tá aí. Aí a agulhinha subiu até o mesmo nível. A mensagem é essa, é que, contrariamente à sua intuição, a pressão hidrostática só depende da altura da coluna, não depende do volume de água ou de fluido que tá atuando, né? Nesses três exemplos aí você vê que são três volumes claramente diferentes. A única coisa que os volumes têm em comum é a mesma altura, ok? E o comentário sobre se você tivesse, se você não tivesse medindo a pressão hidrostática, mas se os três recipientes aqui tivessem fundo, e isso aqui fosse uma balança comum, aí não, é claro que esse cara que está aqui, você ia medir o peso, né? O peso da água total, né? Aí nesse caso, esse cara aqui seria o mais pesado, o primeiro seria o segundo, e o segundo recipiente, o que tem menos líquido, pesaria menos. Mas aqui você está medindo a pressão hidrostática, e a pressão hidrostática só depende da altura da coluna de fluido, não depende da quantidade de fluido. Muito importante. Agora, esse problema aqui. Qual seria a altura da atmosfera se a massa específica do ar, quer dizer, se a densidade do ar fosse uniforme, quer dizer, não variasse com a altura? E B, se ele diminuísse linearmente até zero com a altura. Suponha que ao nível do mar a pressão seja 1 atmosfera e a massa específica do ar seja 1,3 kg por metro cúbico, que é a densidade do ar no nível do mar. Bom, a nossa estratégia vai ser assim, isso é uma imagenzinha da Terra, né, e das três primeiras camadas da atmosfera, troposfera, onde a camada mais baixa, né, onde nós vivemos aí, ela se estende até uns 12 quilômetros, tal. Depois vem a estratosfera, e a razão do nome vai ficar clara daqui a alguns instantes. Depois a mesosfera. São as três primeiras camadas de atmosfera. E a nossa estratégia para determinar a altura da atmosfera vai ser assim: a pressão atmosférica aqui é P0, e eu quero saber que, à medida que eu vou subindo aqui dentro do fluido, né, é que nem a pressão vai diminuindo, né, vai chegar um momento onde a pressão é zero. E aí, essa altura onde a pressão é zero vai ser a minha estimativa da altura da atmosfera. E eu vou fazer isso primeiro supondo que a densidade do ar da atmosfera é a mesma em todos os pontos. É aqui igual aqui, igual aqui, coisa que não é, né? Mas vamos ver o que acontece se você supuser isso. Ali o valor de G, o valor da densidade do ar, e aí eu vou usar isso. Eu vou usar aqui zero, quer dizer, a pressão vai ser zero, numa altura tal que P0, que é a pressão aqui embaixo, né,
menos ρ da densidade do ar, que é a suposta constante ao longo de toda essa altura, vezes G vezes H. Né? Essa seria a pressão a uma altura H acima da superfície se a densidade do ar fosse constante. Isso aqui vai se anular quando a altura for 7,9 km, usando aqui uma atmosfera aqui, né? A densidade do ar constante de 1,3 kg metro cúbico e o G. Aí você simplesmente encontra isso. Isso aqui, obviamente, está errado. Né? A altura aqui da troposfera mesmo é bem maior do que isso, é 12 quilômetros. Né? Essa informação está. O cume do Everest, por exemplo, está a 8,8 quilômetros do nível do ar e a pressão lá não é zero. Né? Então, isso aí, o resultado está obviamente errado. Será que eu precisaria ter considerado a variação de G do Gzinho com a altura? Não, não há necessidade, né? Para uma altura tão pequena assim, de 7,9 quilômetros, comparado com o raio da Terra, né, de 6.400, está mais do que ok aqui você usar o G igual a 9,8. Essa não é a fonte do problema. A fonte do problema é você desconsiderar a variação da densidade do ar com a altura. Né? É, e, o- outro ponto inconsistente aqui é o seguinte, é o fato de que não faz muito sentido você imaginar que a densidade do ar permanece 1,3 kg por metro cúbico o tempo todo e tem um ponto onde essa densidade não exerce pressão nenhuma, tá? Isso aí não faz o menor sentido. Esse cálculo aqui é totalmente inconsistente por causa dessas três observações. Então vamos considerar a variação da densidade com a altura, coisa que não é importante fazer com líquidos, porque eles são incompressíveis. Para eles, aí tá excelente você imaginar que a densidade da água, por exemplo, no fundo da Fossa das Marianas é igual à densidade da água na superfície do oceano, é mais do que ok fazer isso. Mas para o ar, não. Então vamos estudar o efeito da gravidade sobre a pressão em um fluido compressível, um fluido cuja densidade varia conforme a altura dentro do fluido. Tá? É uma extensão daquele cálculo que a gente fez na aula passada. Então o desenho é igual, né? Está aqui o fluido em questão, no caso aqui você pode imaginar mais concretamente que seja o ar, né? Aqui um pedaço do fluido destacado aqui, de altura dy e de seção reta ali no topo dessa caixa aí de igual a A. Né? Aí o cálculo igualzinho que a gente fez, né? Essa caixa aí de ar está sujeita a equilíbrio, né? Então a força do ar acima dela é para baixo, aqui, né, essa seta verde, a força do ar que está acima dela. Essa seta aqui é a força do ar que está abaixo dela, e essa seta vermelha é o peso. Né? São as três forças que essa caixa aí está sujeita. E se ela está em equilíbrio, essas três forças têm que se balancear. Né? Então está aqui o resultado. Essa coisa que está aqui é a pressão na caixa, na tampa superior ali, né? Vezes A, então isso aqui é a força, é essa força que está aqui, né? SPY vezes A é a pressão e a área aqui embaixo, né? Essa coisa aqui é a força aqui de baixo, e essa aqui é o peso. E aí a novidade em relação ao cálculo que a gente fez na aula passada é isso aqui, eu estou contemplando a possibilidade do ρ, da densidade do fluido, variar com Y, ok? Mas fora isso é idêntico ao que eu fiz na aula passada. A única coisa é que eu estou admitindo a possibilidade do ρ variar com a altura. Então está aqui repetido ali a expressão que eu acabei de obter. Aí você vê que eu posso cancelar o A aqui, né? A seção reta ali é irrelevante. E aí encontro isso, a pressão na parte superior daquele cubinho, menos a pressão na parte inferior daquele cubinho, é isso aqui. É menos, é negativo, né? Porque a pressão em cima é menor do que a pressão embaixo. É menos a densidade que prevalece naquela altura, vezes G vezes dy. Ok? Agora, bom, em uma expressão, né? O dy, que é a variação de pressão com a altura y, essa diferença aqui eu estou chamando de dp, né? É igual a menos ρy gdy, tá certo? Isso me permite agora obter uma expressão da pressão em termos de uma integral com ρ da seguinte forma. Isso aqui é a pequena variação da pressão quando você sobe um certo dy. Né? Então, se eu somo todas as variações de pressão, desde o nível terrestre, né, desde o nível do mar, onde a pressão é P0, até aonde a pressão é nula, né, somo todos os dPs, né, o que isso aqui produz? Isso aqui produz menos P0. Né? Imagina que isso aqui é a superfície da Terra. Né? Aqui é P0.
aqui é P0 menos um tantinho, P0 menos um tantinho, P0 menos um tantinho, tal, coisa e tal. Aí se eu somo todos esses dPs aqui, dá a variação completa de pressão. No ponto final ela é zero, lá em cima, né? E aqui embaixo ele é P0, dá zero menos P0, dá menos P0. Esse lado esquerdo aqui é menos P0. E esse lado direito é uma integral da função da densidade como função de y com y. Aí depende do como que eu vou supor que a densidade varia com a altura. Desde zero, que corresponde ao y correspondente ao P0 que está aqui, né? É o nível do mar, então y é igual a zero, e a pressão correspondentemente é P0, e lá em cima a pressão é zero, e a altura é o que eu estou querendo saber, aquele H ali amarelo, né? No caso A, né, supondo que a densidade é constante, né, homogênea, se eu colocar aqui, no lugar desse ρ aqui, eu colocar uma constante, quer dizer, ignorar a variação da densidade com a altura, foi o cálculo que eu já fiz, né? Essa integral que está aqui, esse resultado que está aqui, produz esse resultado que está aqui, menos P0 do lado esquerdo, né? E do lado direito dá menos a densidade do ar vezes G, e a integral de dy de 0 até h é h. Né? Aí eu corto o sinal menos de um lado do outro, concluo, que nem eu acabei de concluir no slide anterior, que a pressão, que o H, desculpe, a altura da atmosfera seria simplesmente a pressão atmosférica dividida pela densidade do ar dividido por G, que dá aquele resultado que a gente já obteve. Né? Agora eu vou fazer a hipótese que ele pede para se fazer em B. Imagina que a densidade varia linearmente com a altura. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que em y igual a zero, a densidade vai ser a densidade do ar, 1,3 kg metro cúbico. E numa altura h, né, a densidade do ar vai ser nula. Né? Então a função de y que produz isso é essa que está aqui mostrada. Olha lá, quando y é igual a zero, isso aqui some da densidade do ar. Né? E quando o y é igual a h, dá 1 menos 1 aqui dá zero. Né? Então a densidade do ar está diminuindo linearmente desde zero, no nível do mar, desculpe, desde zero, de 1,3 kg metro cúbico ao nível do mar até zero na altura H. Tá? Então, na altura H, as duas coisas vão acontecer. Tanto a pressão vai ser zero, quanto a densidade vai ser zero, que é absolutamente consistente fazer isso. Né? Aí, quando eu coloco essa função linear aqui dentro, você tem uma integral de uma função linear. Né? Você tem que. Integral é isso, você tem que adivinhar qual é a função de y cuja derivada dá exatamente essa coisa que está aqui. Eu convido vocês a fazer a continha aí. E aí o resultado, depois que você iguala aqui esse lado esquerdo, como eu falei, é menos P0, né? E faz essa integral que a gente acabou de comentar, você encontra que a pressão, o valor da altura da atmosfera agora nesse cálculo é dado por isso aqui, é dado por essa equaçãozinha aqui, né? É P0, ρ do ar vezes G vezes H sobre 2 é que é igual a P0. Compara com essa expressão que está aqui. Esse H que está aqui vai ser o dobro desse, né? E é exatamente com dois algoritmos integrativos dá 16 quilômetros de altura, né? Muito mais consistente do que esse cara que está aqui, né? Isso aqui não está legal, isso aqui está ok. Tá? Então, admitindo que a densidade do ar vai a zero na altura onde a pressão vai a zero, e admitindo que a densidade do ar vai a zero de maneira linear, eu encontro uma altura da atmosfera de 16 quilômetros. Deixa eu mostrar em realidade o que acontece. Esse gráfico que está aqui, tem 4 gráficos sendo mostrados aqui. Tá? Esse eixo horizontal é a altitude, zero é o nível do mar, e aqui você está subindo na atmosfera. Tá? E tem 4 coisas sendo mostradas aqui, como é que elas variam à medida que você vai subindo na atmosfera. Para o nosso interesse aqui é a densidade, ou o gráfico da densidade. Está vendo qual a altura? Esse ponto que está aqui é a densidade do ar que a gente conhece, 1,3 kg metro cúbico. Né? À medida que você vai subindo, a densidade de fato cai, mas ela não cai linearmente, não. Tá? A nossa hipótese foi essa aqui, que ela cairia assim, né? Mas ela de fato cai exponencialmente com a altura. Tá? Você pode até fazer a conta depois, ela é exponencial, tem que saber como é que é a constante do decaimento, mas esse é o modelo mais correto para a variação da densidade do ar com a altura, é um decaimento exponencial. A gente fez um cálculo aproximado, aproximou esse decaimento, que na verdade é exponencial, por um decaimento linear. E encontrou esse resultado aqui, essa altura aqui, é a altura onde a densidade se anula, e a pressão também se anularia, né? Seria 16 quilômetros. Né? Ok, esse gráfico que está aqui é o gráfico da pressão,
você vê que a densidade e a pressão da atmosfera decai de maneira semelhante e vão a zero de maneira semelhante, né? Mas ele não é linear, né? É dessa forma. Isso aqui é a variação da temperatura. A variação da temperatura é o que define esses nomes aí de camadas atmosféricas. A troposfera vai até esse ponto que está aqui, e na troposfera, que é onde os aviões tipicamente voam e tal e coisa, né? Os aviões, na verdade, parece que voam um pouquinho acima da troposfera. Isso aqui é uns 12 quilômetros, mais ou menos, de altura, né? E eu tenho a impressão que os aviões voam a 8.000 milhas, né? Eu acho que é uma coisa assim, deve ser, sei lá, uns 15 quilômetros, como ele está indicando aqui. Typical airliner, né? É por aqui uns 15 quilômetros, uma coisa assim. Mas enfim, na troposfera, que é onde a gente vive, né? Onde os pássaros andam, o Monte Everest, por exemplo, está por aqui, assim. A característica a respeito da temperatura é que a temperatura cai com a altura, né? Mas a partir de um certo momento, a temperatura começa a subir com a altitude. É isso que define a estratosfera, né? E depois da estratosfera, a temperatura volta a cair, né? Então a estratosfera é a região acima da troposfera onde a temperatura cresce com a altura. E a razão pela qual ela cresce é por causa da absorção do ultravioleta do Sol pelas moléculas de ozônio. As moléculas de ozônio absorvem a radiação solar e esquentam a atmosfera rarefeita ali na estratosfera, né? E depois na mesosfera ela volta a cair. Bom, mas não interessa. Interessa que tem ar, basicamente, até uns 30 quilômetros, essencialmente, de altura. Depois o ar é incrivelmente rarefeito, tá? É incrivelmente rarefeito. E os aviões e tudo mais aqui, tudo é tudo nessa regiãozinha aqui. Até uns 15 quilômetros de altura é aonde a gente vive aqui, tá? Bom, a gente já viu o efeito da gravidade na pressão, agora vamos ver o que acontece quando o fluido está acelerado. Como é que isso impacta a pressão dentro do fluido? Então, de novo, o nosso desenho tradicional aqui, isso aqui é um fluido, isso aqui é um pedaço do fluido, a gente vai calcular, examinar as forças que o resto do fluido em volta dele e a Terra, né, que são as únicas duas forças que agem sobre esse pedaço de fluido, são responsáveis pela observada aceleração vertical para cima. Vamos supor que o fluido inteiro está subindo para cima. Então, as forças que agem nesse bloco têm que produzir, têm que fazer esse bloco subir para cima, como todo o líquido com aceleração A, como todo o resto do fluido está fazendo. Então, está aqui o bloco destacado. Eu vou escolher o sentido positivo para cima. A tampa superior aqui dessa caixa está em y mais dy e a tampa inferior está em y, né? Então essa alturazinha aqui é dy. A área da seção daquela tampa ali é A, e essas são as três forças verticais que agem sobre esse pedaço de fluido. Essa força que está aqui é a força para baixo, oriunda de todo o fluido que está aqui em cima. É a força hidrostática de todo esse fluido que está em cima. Essa seta verde aqui é devido a toda a força hidrostática do fluido que está embaixo, e a seta vermelha é o peso, né? Essas três forças combinadas têm que produzir o resultado que é agora, no nosso caso aqui, que a aceleração é a aceleração para cima. Nos casos anteriores, na aula anterior, a gente estava imaginando que o fluido estava em equilíbrio, então não tinha aceleração. Agora não. Essas três forças aqui têm que produzir essa aceleração aí. Isso vai ter como consequência, como você vai ver, que essa pressão aqui vai ter que ser substancialmente maior do que essa que está aqui, tá? Bom, então está aqui a equação de Newton para esse pedaço de fluido aí. Essa força que está aqui, P de y mais dy vezes A, é a força na tampa de baixo, né? O sinal negativo aqui dela, não, desculpe, é a força na tampa de cima, desculpe, falei errado. É a força no y mais dy, ali em cima. O sinal negativo é porque ela atua para baixo, né? A força gravitacional, aquela seta vermelhazinha, é o peso desse volume de líquido. É a densidade do líquido vezes o volume da caixinha ali, né? A vezes dy vezes g.
E é negativo porque é para baixo também. E essa força aqui do hidrostática do fluido que está embaixo da caixa para cima é P de Y vezes A com sinal positivo. Na aula anterior, bom, e veja que o ρ aqui é tratado como constante. Aquela história de ρ variável acabou, a gente não vai mais discutir esse tipo de coisa, é um fluido incompressível. E na aula passada, na aula anterior, a gente disse que isso aqui era igual a zero, porque a gente estava imaginando que esse objeto aqui, assim como todo o fluido em volta dele, estava em repouso, né? Agora não, eu estou imaginando que ele está subindo, acelerado, por exemplo, dentro do elevador, como a gente vai imaginar. E isso aqui é a massa total desse objeto, e a densidade dele vezes o volume dele é a massa dele, vezes a aceleração. Então, F é igual a ma. Tá? É isso que está escrito aí. Agora vamos arrumar essa. Bom, então está aqui de novo reproduzida a equação. E você pode ver aqui que eu posso cancelar o A, né, dos 4 termos ali, e obter isso aqui. Isso aqui é a pressão na tampa de cima daquele volume. Isso aqui é a pressão na tampa de baixo. Esse termo aqui combinado com esse, né? Eu passei esse vermelho aqui para o lado direito, né? E dividi tudo por dy, né? Então, a pressão na tampa de cima menos a pressão na tampa de baixo, dividido pela altura da caixinha lá, do cubinho, né? É igual a menos ρ vezes g mais A. Essa que é a novidade aqui. Antes era menos ρ vezes g, agora é menos ρ g mais A. Tá? Então, você conclui aí que a pressão varia com a altura linearmente com a altura. Né? Então, se você chama de P0 a pressão que prevalece no ponto que você arbitrou como sendo y igual a zero, não é necessariamente uma atmosfera, né? É simplesmente a pressão aonde você escolheu que o y era igual a zero, dentro do fluido onde você escolheu que o y era igual a zero. Né? E isso aqui é a pressão, a maneira como a pressão diminui, né, à medida que você sobe dentro do fluido. À medida que o y cresce, a pressão fica cada vez menor. Né? Mas só que não fica menor como ρg vezes y, fica menor como ρg mais A. Né? Como se a gravidade ficasse mais vitaminada quando o objeto está acelerado para cima. Okay? Esse aqui é o efeito da aceleração vertical na pressão dentro do fluido. Vamos ver qual é um exemplo disso. Imagina um copo d'água no elevador. Então, o elevador, está aqui a cabine do elevador, uma mesa dentro da cabine e tem um copo d'água ali. E o elevador está acelerado para cima. Aí olha as pressões ali as pressões no líquido, no copo d'água. Na superfície do copo d'água é P0, né? O ar que está aqui, né? A pressão é P0 do ar. O ar não é afetado por conta da aceleração nem por causa da gravidade. Né? A densidade dele é tão baixa que a gente trata a pressão atmosférica como sendo P0, independente do fato de que o ar aqui dentro da cabine está acelerado, isso não tem o menor impacto na modificação da pressão por conta do fato de que a densidade do ar é tão pequena. Mas na água não. Pressão na água aqui em cima é P0 e embaixo, de acordo com essa expressão que está aqui, é P0 mais, é maior do que lá em cima, né? ρg, não é ρgh, é ρg mais A vezes H. Okay? Esse aqui é o efeito da aceleração. A aceleração se soma à gravidade. E um caso particular aqui, se o elevador estiver em queda livre, né? O que acontece se o elevador estivesse em queda livre? Aí o copo estaria flutuando no ar, assim como a água lá dentro dele. Né? Aí, nesse caso aqui, a aceleração do líquido, como é que você, com o sentido positivo para cima, né? O que você diria se ser a aceleração do líquido? A aceleração do líquido não é g, é menos g. Então aparece g menos g, esse termo aqui se anula. Então o que acontece para um líquido em queda livre é que não há variação de pressão com a profundidade. A pressão em cima e a pressão embaixo são idênticas. Tá? Naquele caso que a gente discutiu na aula passada, a aceleração do líquido era zero, não era menos g, que nem está aqui. Tá? Então, essa aí é a ilustração do que acontece com a aceleração com respeito àquela a modificação da pressão com a profundidade. Então, vamos ver agora o vasos comunicantes, o princípio dos vasos comunicantes. Deixa eu começar aqui mostrando um filminho. Então, olha só. Esse vaso que tem aqui, bom, olha só o que acontece. O cara está enchendo aí com esse fluido, esse recipiente estranho aí. E o que acontece, que você está vendo aqui, é que o nível nos três ramos, digamos assim, do vaso, permanecem sempre com a mesma altura. Esse é o chamado princípio dos vasos comunicantes.
Aqui, ó, exatamente o mesmo nível aqui, tá vendo? Ele pode fazer o que quiser aí com o recipiente, que sempre aqui, ó, tá vendo? O nível nos três ramos do vaso, dos vasos comunicantes, três vasos comunicantes seria esse e esse, né? Eles se comunicam porque eles têm, na verdade, o mesmo fluido através de todos eles, né? Então eles têm que subir exatamente a mesma altura sempre. Vasos comunicantes. Se aqui tivesse uma um obstáculo, né? Esse vaso aqui não estaria comunicante com esses dois aqui, né? Esses dois tem sempre que estar à mesma altura e esse aqui não. Aí você podia tirar um pouquinho do líquido e esse líquido daqui podia parar por aqui, caso houvesse uma obstrução aqui, né? Esse cara aqui podia parar em qualquer lugar, podia parar aqui o líquido e esses dois, se tivesse essa comunicação aqui, eles teriam que ter a mesma altura. Tá? Vasos que se comunicam têm que sempre que ter a mesma altura da superfície livre, né? Dos três de todos os vasos. Por que isso? Vamos entender essa coisa aqui, baseado exclusivamente no que a gente já aprendeu a respeito de como que a pressão aumenta com a profundidade dentro do fluido. Então, essa situação que está aqui é um vaso comunicante, um único tipo de fluido nesse vaso, mostrar por que essa situação aqui não pode acontecer. A superfície livre ali dos dois está a pressão atmosférica, né, porque está em contato com o ar, e aquilo ali é P0. O que a gente já aprendeu sobre a variação da pressão com a altura implica que há uma altura H desse ponto aqui, a pressão nesse pontozinho aqui vai ser P0 mais ρGH, onde ρ é a densidade desse fluido aí. Em contrapartida, que a uma altura H', que dá do mesmo nível desse outro ponto aqui, a pressão seria essa aí, P0 mais ρg vezes H'. Né? Por que isso não pode acontecer? Isso não pode acontecer porque esses dois pontos estão a uma mesma altura, estão ao mesmo nível, né? E se você fizesse uma construção daquele tipo que a gente considerou aí nas aulas anteriores, e considerasse um pedaço do fluido aqui marcado em amarelo, você ia ver que nessa face do fluido, se a pressão aqui fosse diferente dessa pressão aqui, esse pedaço do fluido aqui não estaria em equilíbrio de forças horizontal, né? A força da horizontal da direita para a esquerda nessa face e da esquerda para a direita nessa face só vai ser igual caso o H for igual a H'. Essa é a explicação aí da razão pela qual os dois níveis têm que estar exatamente iguais. É isso que acontece na verdade, é isso aqui, né? Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Os dois têm que ter exatamente a mesma altura e fica tudo resolvido. A pressão ali é P0 naqueles pontos todos ali, e a uma profundidade H qualquer dentro desse fluido aí, a pressão é homogênea, né? É P0 mais ρgH. Né? Então, não há diferença de pressão entre dois pontos que estejam a uma mesma profundidade da superfície livre. Tá? Esse é o princípio dos vasos comunicantes. O princípio dos vasos comunicantes pode ser aparentemente violado, ele é violado caso existam outras forças além da força gravitacional e das forças hidrostáticas, né, de pressão. Por exemplo, caso o fluido não seja ideal, como na verdade a maioria dos fluidos não é, né, entram em ação certas forças que o fluido sente de atração ou repulsão pelas paredes do recipiente que podem dar origem à violação dos princípios dos vasos comunicantes. Veja esse filminho aqui. Primeiro aqui você já vê, né, que olha lá, ele bota um tubinho fininho ali dentro desse negócio, e você vê, isso aqui é comunicante com o troço externo, ele deveria ter, pelo que a gente acabou de discutir, o mesmo nível, e não tem. A razão pela qual isso aqui está violando o que a gente acabou de discutir é porque aqui, nessa situação física, tem uma força que a gente não está considerando, que é a força de atração do líquido pelas paredes desse canudo que está aqui, que também existe por esse cara mais externo aqui, tanto que você vê que tem um meniscozinho aqui que se forma para cima, só que quando você bota um tubinho pequenininho, que é chamado de um capilar, né, o fenômeno se magnifica. Então essa colunazinha de líquido aqui, ela está sujeita à pressão do resto do fluido, à pressão atmosférica e ao peso, que nem a gente acabou de considerar, e concluiu que só com essas três forças deveria haver o princípio dos vasos comunicantes, mas esse líquido aqui tem mais uma força que a gente não considerou no slide anterior, que é a força de atração pelas paredes do vidro, entende? Por isso que esse caso aqui
é a viscosidade, né, a atração do líquido pelas paredes que faz com que o princípio dos vasos comunicantes aqui seja violado. Esse tipo de coisa a gente não está considerando, como eu argumentei na primeira aula de fluidos, né, na aula passada, que nossos fluidos são ideais, sem viscosidade, sem atração, sem coisa nenhuma. Então, o princípio dos vasos comunicantes vai funcionar sempre para a gente. Então, esse caso aqui, ele não é uma violação do princípio dos vasos comunicantes, porque aqui você tem dois fluidos diferentes, né? Com densidades diferentes, como você vai ver. Imagina o fluido amarelo e o fluido azul. Aí você pode colocá-los num vaso comunicante, aqui no caso daqui, dessa estrutura que está aqui, e você pode ver uma situação onde esse nível aqui não está na mesma altura que aquele cara que está ali. Tá? Nesse caso aqui, a densidade desse fluido vai ter que ser suposta diferente da dessa aqui, como você já vai ver. Com dois fluidos, então a análise funciona dessa maneira. Todos os pontos nesse nível tem que estar a mesma pressão, conforme a gente argumentou, senão estaria havendo uma movimentação do fluido que não está, por hipótese, né? Então a pressão aqui é P. A pressão nesse outro ponto aqui também tem que ser igual comum, né? Não igual àquela, mas a pressão em qualquer ponto aqui tem que ser P', e qualquer pontozinho ali, logo abaixo dessa coluna de fluido amarelo aí, tem que ser igual a P' também. No mesmo fluido, pontos de mesmo nível tem que ter a mesma pressão. Muito bem, então vamos partir desse ponto aqui. Todos esses pontos aqui, todos têm pressão P'. E todos esses caras aqui têm pressão P'. Vamos tentar entender como é que é possível essa coluna ser menor do que aquela que está ali. A altura aqui é H', né? E a altura ali vai ser H, né? E aí você conclui que, como a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto é P0, porque os dois estão em contato com o ar, né? A pressão P', aqui, a pressão logo abaixo da coluna amarela, é R'L, é P0, na verdade, né? P0 mais a densidade amarela desse líquido amarelo vezes G vezes H'. Essa é a pressão P', que tem que ser igual à pressão desse ponto aqui, que é P0 mais Rho, o Rho azul, né, vezes G vezes H. Então, Rho GH tem que ser igual a R'H GH'. Se R'H, a densidade do líquido amarelo, for diferente de Rho, a densidade do líquido azul, então é possível sim que o H seja diferente do H'. Né? Na verdade, a razão das alturas dessas duas colunas aqui, né, dada por essa razão e pela essa razão de densidade que está aqui. Aí você vê que você recupera o caso do princípio dos vasos comunicantes, é quando esse líquido amarelo é o líquido azul, quando ele, na verdade, tem a mesma densidade. Aí, nesse caso, você conclui, que nem a gente já acabou de concluir, né, no slide anterior, que o H tem que ser igual a H', dos slides anteriores, né, que o H é igual a H'. Mas se a densidade do líquido amarelo for diferente da densidade do líquido azul, você pode ter uma situação como essa aqui, mostrada assim. E essa situação aqui, um único tipo de fluido, um fluido azul, mas é um canudo aqui que tem essa parte aqui aberta em contato com a atmosfera, essa parte aberta aqui e tudo o resto fechado. É um canudo que forma esse desenho que está aí, cheio de fluido. Isso aí viola o princípio dos vasos comunicantes? Será que aqui dentro dessa região aqui o fluido tinha que estar aqui e aqui? Não, não tinha que estar. Isso aqui não viola em nada o princípio dos vasos comunicantes. O princípio dos vasos comunicantes pode ser visto de maneira geral como dizendo simplesmente que num único tipo de fluido, pontos à mesma altura tem que ter a mesma pressão. Né? E não tem nada de errado aqui. O que acontece é o seguinte, é que se essa altura aqui é H, a altura entre a superfície livre, onde a pressão é P0, e aquela altura máxima ali for H, tudo que isso aí diz é que a pressão ali do líquido nesse ponto que está aqui é menor do que a pressão atmosférica. É P0 menos ρGH, mas não tem problema nenhum a pressão dentro do fluido ser menor do que a pressão atmosférica. Ela vai crescendo, 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 e aí sim, o princípio dos vasos comunicantes, todos esses pontos aqui, e esses pontos aqui, e esses pontos aqui, todos eles têm pressão P0. Né? Assim como se você pegar esse nível que está aqui, todos os pontos nesse ramo, nesse ramo, nesse ramo e nesse ramo vão ter toda a mesma pressão. Né? Não tem problema nenhum. Se você tem uma parte de líquido ali acima da superfície livre, não tem problema nenhum, desde que você entenda, né, que a pressão nessa parte do líquido que está acima da superfície livre tem uma pressão menor do que a atmosférica. Né? Aí você percebe um problema com essa, quer dizer, uma possibilidade que vai acontecer aqui. E o que acontece se o H aqui foi enorme, se esse troço aqui for gigantesco?
Aí o que acontece é que vai chegar um momento onde a pressão lá em cima vai diminuindo, diminuindo, à medida que você aumenta, vai chegar, vai ser zero, né? Aí o que que isso implica? Implica que vai formar vácuo no interior desse U aqui invertido, né? Essa situação que está aqui também pode acontecer, só que ali em cima vai ter vácuo, né? A pressão aqui é P0, a pressão aqui é P0 e vai diminuindo, 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 até que chega nesse ponto a pressão é zero. Então daqui para cima não pode ter fluido. Então, naquela região, você cria vácuo, né? É isso que acontece. Essa altura máxima aqui, dessa coluna que vai daqui até a superfície livre, é a pressão atmosférica, P0 que vale aqui, né? Vezes ρ, é a densidade do fluido, vezes G. Né? P0 igual a ρg vezes essa altura máxima que está aqui. Para fazer com, né? Porque essa altura H máxima aqui é a que marca a superfície do fluido que vai estar com pressão nula. Pressão de, né? E vai estar em contato, portanto, com o vácuo. Ele não pode estar em contato com o ar. Né? Se você estiver em contato com o ar, a uma atmosfera, a sua pressão vai ser uma atmosfera. Se a pressão do líquido é zero, é porque não está em contato com nada. Ali naquela regiãozinha ali não é ar que tem ali dentro, não, é vácuo mesmo. Tá? E essa altura máxima para a densidade da água, se você bota aqui 998 kg por metro cúbico, isso aqui é 10,3 metros, que você vai reconhecer também que é aquele mesmo 10,3 metros que dizia que a cada 10,3 metros, a cada cerca de 10 metros de profundidade dentro da água doce, né, aumenta a pressão em uma atmosfera. A origem é igual. Né? É a igualdade da pressão atmosférica de 1 atm com a densidade da água vezes G vezes uma altura. A altura correspondente a isso aqui é 10,3 ou uma coisa assim. Tá certo? Bom, esse fato aí implica que você só consegue utilizar um canudo para tomar um, para puxar uma água, né? Existe um canudo máximo, onde o procedimento de chupar o líquido pelo canudo funciona. Observe aqui. Imagina que você está nesse prédio aqui, mais ou menos uns 3 metros a cada altura aqui, né? E tem um troço de água ali, um copo d'água, sei lá, um balde ou coisa que vale. Aí o morador aqui do primeiro andar tem a brilhante ideia de botar um canudão aqui e pegar essa água. Isso aqui vai funcionar? Vai. Vai funcionar porque essa diferença de altura entre a superfície livre e a altura da coluna de água que vai se formar aqui é menor do que aquele 10,3 metros. Então, quando você chupa a água de um canudo, o que você de fato faz é você tira o ar do canudo. Né? A água sobe por conta da pressão do ar aqui na superfície livre aqui. Né? Então, desde que você não tente esvaziar um canudo maior do que 10,3 metros, a água vai encher completamente o canudo sim. Né? A altura daqui até aqui deve ser da ordem de uns 3 metros. Né? Então, isso aí vai funcionar. Ao passo que se você estiver lá em cima, né, aí provavelmente essa altura aqui é maior, mais do que 10 metros, aí não funciona. Se você botar um canudão aqui e puxar o ar do canudo, né, criar um vácuo, né, isso é fácil. Você consegue evacuar o canudo sem problema nenhum. Né? Tira o ar todo do canudo, mas a água não sobe até lá em cima, ela sobe até 10,3 metros. Entende? Porque a água aqui dentro do canudo, ela é comunicante com a água que está aqui fora, né? Então a pressão dentro do canudo, exatamente no nível do balde, é P0. Ela vai diminuindo, 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 diminuindo até 10,3 metros. Depois ele é zero. Ali, dali até a sua boca tem vácuo, não tem água, entende? Aí você não está chupando a água. Você só consegue chupar com canudo, no máximo, de uma altura de 10,3 metros. Ok? Esse seria o desenho aqui, né? Se isso aí é a água, esse canudão aí, se a pressão ali é zero, né? Porque você chupou todo o ar que tem ali dentro, né? Então essa altura aí vai ser no máximo 10,3. Se você botar um canudo lá aqui em cima, não vai acontecer nada. A água vai até 10,3 de altura. Entenda que é 10,3 medida a partir do nível onde a pressão da água é P0, né? 10,3 aqui, a água para por aqui. Entende? Daqui para cima tem vácuo no canudo e você não está puxando água nenhuma. Como é que se mede a pressão? Agora, um instrumento de medida de pressão. A gente falou de pressão até agora, eu não disse como é que você de fato consegue medir. Tem dois tipos de instrumento. O primeiro instrumento que eu vou discutir é o barômetro, que mede a pressão absoluta. O barômetro é baseado exatamente nesse tipo de princípio de vasos comunicantes. Aí a ideia é a seguinte: você enche um tubo
de ensaio, por exemplo, né? Com um líquido e aí inverte ele dentro de um copo do mesmo líquido, né? Aí a coluna desce um pouquinho, né? E cria-se vácuo ali em cima. Você tem exatamente a situação que a gente acabou de discutir aí nessa história do maior canudo possível. Vácuo aqui, né? Uma superfície livre comunicante com o líquido dentro do canudo. Pressão aqui é a pressão atmosférica, nesse tipo a atmosfera. Então, essa altura daqui até aqui vai ser proporcional a P0, que é a pressão atmosférica que está valendo aqui, né? Dividido, como a gente viu, né? Dividido pela densidade do fluido vezes G. No caso do fluido ser a água, essa altura aqui é 10,3 metros, que é um troço enorme, né? Mas é exatamente esse instrumento, e medindo exatamente essa altura aqui, que o Torricelli fez para medir o valor da pressão atmosférica, que a gente vem usando aí o tempo todo, né? A pressão atmosférica é 10 elevado a 5 Pascal, e eu não disse como é que eu sei que é isso, né? Foi o Torricelli, há muito tempo atrás, que mediu isso. Né? O P0, então a pressão nesse ponto que está aqui, da superfície livre, é ρ vezes G vezes H. Se você sabe a densidade do fluido e mede com uma régua ao H, você consegue medir a pressão. Tá? Essa que é a ideia. No caso da água, se você usa essa densidade aqui, 0,998 grama por centímetro cúbico, isso aqui é a mesma coisa que 998 quilos por metro cúbico, né? Você encontra que a altura é 10,3, que a gente comentou. Encontra metros, né? Em contrapartida, se você usar mercúrio, que é o metal líquido, né? Muito, muito mais denso do que a água, 14 vezes mais denso que a água, né? A altura que você encontra nesse experimentozinho aqui é simplesmente 76 centímetros. Né? 76 centímetros é um tubo de ensaio modesto. Né? Foi isso que o Torricelli fez para medir a pressão da água. Ele encheu um tubinho de mercúrio, inverteu ele num copo de mercúrio e viu que a altura daqui até aqui era 76,1 metros. Né? Ele sabia a densidade do mercúrio e aí calculou que a pressão atmosférica era isso que a gente vem usando aí, né? 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Bom, então o barômetro, então ele mede a pressão absoluta. Ele que foi o instrumento que o Torricelli usou para medir pela primeira vez o valor da pressão atmosférica. O manômetro, que é o que se encontra, por exemplo, em posto de gasolina, ele compara, ele mede a diferença de pressão entre dois fluidos, entre dois gases, geralmente, né, que estão em contato com um vaso comunicante em U. Basicamente é isso. Em essência é isso que é a história. Então, no caso aqui de você querer medir a pressão, né, no interior desse reservatório aqui, né, nesse lado aqui dessa coluna do vaso comunicante, quando a outra coluna está sob a ação da pressão atmosférica, é isso que você encontra, esse desnível aqui que você encontra caso a pressão aqui dentro seja maior do que a pressão atmosférica. E aí, medindo essa diferença de altura, você sabe o quanto a mais essa pressão está do que aquela ali. É só usar o que a gente já aprendeu aí sobre a variação da pressão com altura. Essa diferença de altura aí é o que o aparelho mede, né? E aí a pressão P, essa pressão P que está aqui, ela equivale do gás aqui dentro dessa coisa, né? Imagina que isso aqui é o interior da câmara de ar do seu pneu, né? Então a pressão aqui dentro é uma pressão maior que a atmosférica, a pressão nessa face aqui é exatamente igual a P, né? E nesse ponto aqui do vaso comunicante, como a gente já viu, tem que ser P também. Né? E aí a pressão atmosférica, que é menor, ela fica numa altura superior. A pressão vai diminuindo em relação a P, diminuindo até chegar a P0. Né? Aí você consegue relacionar a pressão nesse lado do vaso comunicante com a pressão aqui fora, que em geral é a pressão atmosférica. Né? P igual a P0 mais ρGH. Né? No caso da pressão que você está medindo for menor, aí o nível que está sob a pressão atmosférica, né, P0, ele fica abaixo desse nível. E aí a altura aqui revela o quanto abaixo. Ali a altura Hzinho de novo, usando o mesmo princípio. Né? A pressão aqui é P0, aqui é P0, né? Então a pressão P que está ali é P0 menos esse tantinho aqui, ρGH, esse Hzinho que está aqui. Né? Então o que o instrumento mede é o H. Como ele sabe, ele tá calibrado lá pela densidade do fluido, e o G, aí ele consegue saber a diferença de pressão daqui para cá. Né?
Veja que ele não mede o valor absoluto da pressão, ele mede o quanto a mais ou a menos uma dada pressão vale em relação à pressão atmosférica. No caso desses calibradores aí de posto de gasolina, é isso. Quando você vê lá 26 psi. Bom, primeiro que a unidade aqui que eles botam essa é a unidade americana aí, ou inglesa, sei lá, de polegadas per square inch. É uma unidade esdrúxula aí de pressão, cuja, cujo nome é psi, né? Que é polegada, pound, polegada não, eu falei errado, né? Pounds per square inch, libras por polegada quadrada. Libra é uma unidade de força em vez de newton. E em vez de usar metro quadrado, o cara usa polegada quadrada. Vai entender porque diabos eles usam isso, mas é isso que é a magnitude. Então, quando você lê lá 26 ou 33 e tal coisa, o que você está vendo é que a magnitude da pressão do seu pneu é 26 psi maior do que, se você ler isso aqui lá no medidor do posto de gasolina, meter lá no seu pneu e ler 26, o que você interpreta é isso. A pressão do gás no interior da câmara do seu pneu é 26 psi maior do que uma atmosfera. Quanto que é 26 psi? É só converter pounds, né, libras, a unidade de força libra corresponde a 4,448 newtons. E uma polegada quadrada corresponde a 2,54 centímetros, isso é uma polegada ao quadrado. Tá? E aí você converte isso aqui em Pascal, e de Pascal você passa para ATM, isso significa, em unidades normais, 1,77 ATM. Então, se você ler isso aqui, a pressão dentro do seu pneu é 1,77 atm maior do que a da atmosfera. Né? Então, na prática, a pressão atmosférica é 1 atm, dentro do seu pneu não é 1,77, é 2,77. Tá? Se você ler aqui, por exemplo, 1 atm, não significa que o seu pneu está totalmente vazio. Não, a pressão dentro do seu pneu é 1 atm maior do que 1 atm, quer dizer, ele tem 2 atm lá dentro, na verdade. Ok. Bom, então para finalizar aqui, vamos falar sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz assim: uma alteração na pressão em um ponto de um fluido, um ponto qualquer de um fluido, ela é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. O que quer dizer isso na prática? Imagina que, concretamente, você tem um recipiente fechado lá em cima, com uma rolha, alguma coisa que vale, e esse líquido está aqui dentro desse compartimento. Tá tudo em equilíbrio, tudo bonitinho, balanceado. A pressão naquele ponto ali logo abaixo da rolha é uma certa pressão, né? E aqui embaixo, por aquela coisa que a gente já vem discutindo já há alguns tempos aí, é a pressão acrescida desse ρg vezes esse h que está aqui, né? O ponto do Pascal é o seguinte: se você aumentar a pressão, por exemplo, aqui nessa rolha, fizer uma força externa, pegar com o seu dedão aqui e empurrar a rolha para baixo com uma força, a pressão ali nesse ponto aqui aumenta. Aumenta de que quantidade? A força exercida nessa rolha, imagina que a azão é a seção reta ali da rolha, ela vai implicar um aumento de pressão logo abaixo do líquido, para que a rolha continue em equilíbrio, né? A força do líquido para cima da rolha tem que compensar essa nova força aqui, né? Então a pressão extra que vai aparecer naquele ponto do fluido ali, vai ser a força que você fez dividido pela seção reta A da rolha, de tal maneira que a rolha vai permanecer em equilíbrio, né? Aí o ponto do Pascal é que esse acréscimo de pressão não fica restrito ali logo abaixo da rolha, ele é transmitido a todos os pontos do fluido. Por exemplo, aqui embaixo do recipiente, a pressão, que era P mais ρgH, vai passar a ser F sobre A mais P mais ρgH. A pressão aqui nesse ponto também era uma certa pressão, depois que você fez a força, ela é acrescida de F dividido por A. Em todos os pontos do fluido, você acrescenta a pressão, você acrescenta o mesmo valor de pressão. Okay? Bom, isso aí, a aplicação prática disso aí é a alavanca hidráulica. Então, a alavanca hidráulica é baseada num vaso comunicante aqui, tem um certo líquido que está aqui, né? E você tem duas colunas, uma coluna com uma seção reta azão e uma coluna bem mais fininha de seção reta azinho. E aí a mesma coisa que eu acabei de discutir. Imagina que tem uma rolha aqui, uma rolha uma rolha mais gorda ali do outro lado, e está tudo em equilíbrio, tudo bonitinho. Ok, aí imagina que a pressão nesse ponto aí é P, né? Embora não seja importante para nós aqui, a pressão nesse ponto aqui vai ser P também, né? Mas enfim, a pressão nesse ponto aqui é P. Foca o que vai acontecer nessa pressão aqui quando eu fizer uma força nessa coluna que está aqui.
Se eu fizer uma força F aqui nesse ponto aqui dessa coluna, pelo argumento precedente, a pressão em todos os pontos do fluido, não só aqui abaixo dessa rolha, mas em todos os pontos, inclusive logo abaixo dessa outra rolha aqui, é acrescida de F dividido por Azinho, onde Azinho é a seção reta da coluna mais fina. Ok? Então a pressão era Pzinho, aumentou desse tanto que está aqui. Isso, na prática, acaba produzindo uma força para cima aqui, que acaba sendo sentida aqui, que pode ser aproveitada, por exemplo, para levantar alguma coisa. Aparece uma força para cima aqui nessa rolha mais gorda, que é igual ao aumento de pressão, que é F sobre Azinho, vezes, né, força é a pressão vezes a área. A área dessa rolha aqui, a área da seção reta, é a Azão. Né? Então, a força que você ganha, digamos assim, como consequência da aplicação de uma força F na seção reta menor, é uma força que é F vezes a razão entre as áreas, a área grande dividida pela área pequena. Aí o ponto do macaco hidráulico é você desenhar uma situação onde o Azão é muito maior do que o Azinho, sei lá, imagina 100 vezes maior. Né? Isso aqui é fininho, fininho, fininho. E aquele cara ali é gordão. Né? Aí você vai fazer com que, aplicando uma força de, por exemplo, 1 newton, apareça uma força na outra coluna que é 1 newton vezes a razão das áreas, pode até chegar a ser 100, 100 newtons. Você faz uma força de 1 newton e ganha do outro lado uma força de 100 newtons. Você multiplica a sua força. Entende? Esse é o princípio da alavanca hidráulica. Porém, quer dizer, você, pô, isso é uma maravilha, né? Então eu vou poder, pô, bota um carro aqui, né? Sei lá, um carro aqui de 10 mil newtons, né? Uma tonelada, 10 mil newtons, né? Aí faz um fator 100 aqui de áreas, né? Aí eu posso fazer somente 100 newtons, que eu ganho uma força aqui do lado direito o fator 100, né? 100 vezes 100, 10 mil. Eu consigo levantar o carro fazendo uma força de 100 newtons. 100 newtons só. Né? 100 newtons é o peso de 10 quilogramas. Então, com 10 quilogramas, você ia conseguir levantar o carro. Porém tem um porém. O porém, o porém é o seguinte, que o quanto você vai conseguir levantar o carro do lado gordo ali da alavanca é muito menos do que o quanto você vai ter que descer no caso da coluna mais estreita. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui são as forças, né? Já vimos isso. Eu faço uma força F aqui, ganho uma força bem maior do outro lado. No entanto, quando eu descer, imagina que eu queira levantar alguma coisa que esteja aqui desse lado, né? Então, quando eu descer essa rolha nessa coluna fininha aqui, o quanto eu vou subir do lado de lá vai ser muito menos. Por simples conservação de área aqui, ó. Quando eu desço aqui uma distância dx, esse volumezinho aqui de água, né, aparece do outro lado aqui dessa maneira que está aqui. Então, esse volume aqui que eu estou mostrando tem que ser igual a esse volume que está aqui. Os dois são supostamente cilindros, né? Então, como a área da base desse cara aqui é Azinho e a área da base desse aqui é Azão, a altura, essa alturazinha aqui, é essa altura desse cilindro aqui multiplicada pela razão da área menor sobre a área maior. Entende? Que aí você percebe como a área menor é esse número aqui, né? Se eu supus que a razão sobre a azinha é 100, esse número aqui é 0,01. Então, se você desce 1 metro aqui, você não sobe o carro 1 metro, você sobe o carro só 1 centímetro. Entende? Esse aqui é a contrapartida. Realmente, você consegue multiplicar a força, mas você tem que fazer um deslocamento enorme, né, para produzir um deslocamento apreciável lá do outro lado, onde você está fazendo a força grande. Tá? De tal maneira que essa maneira como o deslocamento do lado gordo é bem menor do que o deslocamento do lado fino, e a força é maior, um fator é a azão sobre azinho, o outro é azinho sobre azão. Isso faz com que o trabalho que você faça do lado esquerdo, a energia que você despende do lado esquerdo, é exatamente a mesma energia que você ganha do lado direito. Você não ganha energia de maneira nenhuma, você não ganha trabalho, você ganha em força. Né? Você tem que fazer menos força, mas por mais distância. Tá certo? Esse é o que acontece. Isso é exatamente o que acontece no caso de uma alavanca mecânica, por isso que se chama alavanca hidráulica. Uma alavanca mecânica é simplesmente uma barra, né, onde você tem um eixo de rotação posicionado fora de centro. Essa distânciazinha aqui é pequena, é Lzinho, essa distância aqui é Lzão. Se você faz uma força
Fzão aqui no extremo desse lado grande aqui da barra, você ganha do lado de lá uma força muito maior, que é a força que você fez multiplicada pela razão desse comprimento aqui, dividido por esse comprimento que está aqui. Isso aí é o equilíbrio de torques, né? O torque desse lado aqui, se o objeto continua, se a barra continua em equilíbrio, né? O torque, essa força azul aqui tende a girar a barra nesse sentido aqui, com um certo torque, que é essa força azul vezes Lzinho, que é, portanto, Fzão vezes Lzão, né? E essa força Fzão, a uma distância Lzão do centro, faz ele girar com um torque para cá, que é exatamente igual, né? É o princípio do equilíbrio dos torques, que faz com que a força que apareça do outro lado ali seja muito maior, né? E a história Mas ainda assim pode parecer legal, né? Você faz uma força aqui de, sei lá, 1 newton e ganha 10 newtons do lado de lá, caso isso aqui seja um décimo disso aqui, né? Mas aí o mesmo fenômeno acontece. O quanto você vai ter que descer aqui vai ser proporcional ao inverso dessa razão aqui, vai ser o quanto você vai conseguir subir ali. É só ver aqui, ó, quando você gira a barra, a mesma coisa acontece. Esse dx aqui, que é o quanto você vai ter que empurrar para baixo aquele lado ali da alavanca, você vai ganhar desse lado aqui uma subidinha medíocre aqui, né? Simplesmente por triângulos semelhantes aqui, né? O quanto você ganha ali é proporcional ao dx que você desceu aqui desse lado, né? Multiplicado por Lzinho sobre Lzão. A força é multiplicada por Lzão sobre Lzinho. Legal, isso é bom. Mas o deslocamento é pequenininho, de tal maneira que o produto dos dois, assim como aconteceu no caso da alavanca hidráulica, fica igual. Você não ganha trabalho. O trabalho que você tem que fazer aqui é idêntico ao trabalho que você ganha do lado de lá. Quer dizer, não há ganho de energia, há ganho de força, porque às vezes é melhor você fazer menos força por mais distância, né? É mais prático você fazer menos força por mais distância do que fazer uma força enorme por uma distância pequenininha. Ok? Bom, esse aqui é o esquema de uma alavanca hidráulica do tipo que você encontra em posto de gasolina. Como é que funciona aqui? O que você está vendo aqui? Primeiro, esse lado aqui esse lado que está aqui, né? É o lado grosso assim do vaso comunicante, é onde o carro fica lá em cima. O carro que você quer levantar fica lá em cima. Aqui tem óleo, né? E o óleo vem por aqui e fica aqui embaixo. Esse aqui é o lado fino do vaso comunicante, esse aqui é o lado grosso. Essa coisa amarela que você está vendo aqui é um reservatório de óleo, né? Que ele só é chamado quando você levanta a bomba aqui do lado fino. Então, quando você faz força para baixo, o troço funciona exatamente como a gente discutiu, né? Você empurra o líquido, você empurra esse pistão aqui para baixo, né? E aí o que acontece é essa válvula aqui não deixa o líquido entrar no reservatório, então o líquido vem por esse lado que está aqui, empurra essa bolinha para baixo e vai em direção à coluna embaixo da qual está o carro, né? E aí acontece aquele efeito de multiplicação de força. Você faz uma força aqui de, sei lá, 10 newtons e lá em cima você ganha, aqui desse lado aqui você ganha, sei lá, 100 mil newtons ou o que seja, dependendo da razão das áreas, né? O carro sobe, quando você desce daqui até aqui, o carro sobe só um pouquinho, por causa dessa coisa que eu expliquei, né? Que essa seção aqui é tão grande, né? Que é o quanto ela sobe, quando essa aqui desce de um tanto, é bem pouquinho. Aí você vai fazer de novo, o carro só subiu um tantinho, né? Aí você levanta a alavanca aqui, aí esse pistão aqui sobe. Aí quando o pistão sobe, essa válvula aqui garante que você não tira o óleo debaixo do carro. Se tirasse o óleo debaixo do carro, o carro desceria, né? O carro fica onde está. E quando você levanta essa coisa que está aqui, o óleo vem do reservatório, né? O fluxo de óleo daqui para dentro aí acontece quando você está levantando ali a bomba, né? Então entra óleo de novo aqui em cima, você está levantando aqui a bamba, o pistão, né? E encheu tudo de óleo. Aí quando você abaixa, aí o óleo, essa válvula aqui tranca, né? Ela não deixa o óleo voltar para cá e o óleo vai por aqui, né? Ele empurra a bolinha, abre aqui a válvula aqui e empurra o carro para cima. Então fazendo várias bombadas aqui, você consegue levantar o carro. Levanta um tantinho, levanta um tantinho, levanta um tantinho, mas vai levantando, né? E sempre fazendo uma força modesta aqui. É isso que você ganha.